Você já viveu aquele momento em que o coração está apertado, a mente cheia de perguntas, o desânimo batendo a porta e mesmo assim parece que Deus ficou em silêncio? É como se você olhasse para o céu esperando uma resposta, um sinal, uma palavra e nada viesse. Esse silêncio machuca, confunde e às vezes até abala a fé. Mas hoje, pela palavra, vamos entender por que isso acontece, o que Deus está fazendo por trás desse silêncio e como esse período pode ser um dos momentos mais profundos da sua caminhada espiritual. Salmos capítulo 28, versículo 1 diz: Senhor, a ti clamo, minha rocha, não fiques indiferente para comigo. Se permaneceres calado, serei como os que descem à cova. Esse versículo é o grito de alguém que conhece Deus, mas que está sofrendo com o silêncio. É um clamor verdadeiro, sincero e profundo. Davi escrevia esse salmo em um contexto de angústia intensa. Ele estava enfrentando ataques, injustiças e incertezas, e ele precisava de orientação, precisava de direção, precisava ouvir Deus. É interessante perceber que Davi não é um novo convertido tentando entender como Deus fala. Davi é alguém íntimo de Deus, é alguém que já experimentou livramentos, milagres e respostas rápidas. Mas agora, o silêncio parecia pesado. Isso já nos ensina algo muito importante. O silêncio de Deus não significa que estamos longe dele. Às vezes, significa que estamos exatamente no centro do propósito. Se até Davi enfrentou esse silêncio, nós também enfrentamos. E não é sinal de fraqueza espiritual, é parte da caminhada cristã. O silêncio não significa ausência. A primeira verdade é que Deus nunca nos abandona. Mesmo quando parece calado, Ele está presente, ativo e trabalhando. Deuteronômio capítulo 31, versículo 8 afirma: O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele estará contigo, não te deixará, nem te desamparará. Isso significa que mesmo quando você não sente Deus, Ele está caminhando na sua frente. Ele está preparando o caminho. Ele está resolvendo situações que você nem imagina. Ele está cuidando de detalhes que você ainda nem percebe. O silêncio não é ausência. O silêncio é movimento invisível. É como o agricultor que trabalha antes do amanhecer. Você não vê, mas quando o sol nasce, você percebe tudo que foi preparado na madrugada. O silêncio faz parte do processo de maturidade. Jó é um grande exemplo. Jó capítulo 23, versículo 10 diz: Mas ele conhece o meu caminho. Se me provar, sairei como o ouro. O ouro não é purificado em ambientes barulhentos. Ele é purificado no fogo silencioso. E assim também funciona com a fé. Ela cresce nos momentos em que Deus parece quieto. É no silêncio que aprendemos a descansar. É no silêncio que a nossa fé deixa de ser emocional e se torna sólida. É no silêncio que aprendemos a confiar na palavra e não no que sentimos. Ainda que você não perceba, Deus está te fortalecendo nesse período. Deus pode estar F-A-L-A-N-D-O, mas de uma forma diferente. Em 1 Reis, capítulo 19, Elias esperava ouvir Deus num vento forte, num terremoto ou num fogo. Mas Deus se manifestou numa voz suave. Isso nos mostra algo importante. Às vezes, Deus não está calado. Ele só não está falando da forma que você imagina. Ele pode estar falando através da paz que você não consegue explicar. Pode estar falando através de um fechamento de porta. Pode estar falando através de um livramento que você nem percebeu. Pode estar falando através de alguém que Ele colocou no seu caminho. Pode estar falando através de uma situação que te ensinou algo profundo. O silêncio aparente pode ser Deus falando em outra frequência. O silêncio, Deus prepara milagres maiores. O maior exemplo disso
é a história de Lázaro. Jesus recebeu a notícia da enfermidade e poderia ter ido imediatamente, mas não foi. Para quem estava ali, parecia descasso, parecia atraso, parecia silêncio. Mas quando Jesus finalmente chegou, João capítulo 11, versículo 40, registrou as palavras: "Se creres, verás a glória de Deus." Aquele silêncio não era negativo, era preparação. Era Deus alinhando tudo para um milagre que excederia qualquer expectativa. Às vezes, Deus demora, porque está preparando algo maior. Às vezes, Ele fica em silêncio, porque está construindo uma resposta que você jamais teria imaginado. O silêncio não era atraso, era estratégia divina. O silêncio é convite para a intimidade. A Bíblia mostra que nos momentos de silêncio, grandes homens e mulheres de Deus se aproximaram ainda mais do Senhor. Davi buscava mais, Ana orava com mais intensidade. Eliseu permanecia próximo, Daniel dobrava seus joelhos 3 vezes ao dia. O silêncio não afastou nenhum deles. Pelo contrário, aproximou, e talvez Deus esteja usando esse momento da sua vida para te levar a uma profundidade que você nunca viveu antes, para te ensinar a ouvir a voz dele não apenas no barulho, mas também na quietude, para te ensinar a crer não apenas quando ele responde, mas também quando ele espera. O silêncio é um convite para relacionamento verdadeiro. Se você está vivendo esse período de silêncio, lembre de algumas verdades importantes. O silêncio não é sinal de rejeição. O silêncio não é castigo. O silêncio não é desinteresse de Deus. O silêncio não significa que Ele te deixou sozinho. O silêncio é parte do amadurecimento espiritual. O silêncio é cenário de preparação. O silêncio é lugar de alinhamento com a vontade de Deus. O silêncio produz testemunhos fortes. O silêncio te prepara para ouvir a voz de Deus com mais sensibilidade. O silêncio fortalece seu caráter e sua dependência. Continue buscando, continue crendo, continue orando, continue caminhando. O silêncio de Deus não é o fim, é apenas o capítulo antes da resposta. Que o Espírito Santo acalme seu coração agora, que ele renove a sua fé, que você perceba que não está sozinho, que mesmo em silêncio, Deus está preparando algo poderoso ao seu respeito, e que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, encha sua alma e fortaleça a sua caminhada. Se essa mensagem falou com você, compartilha, se inscreva e que Jesus te abençoe. #Deus no controle.